Então, olá a todos, meu nome é Daniel Pequeno, sou organizador do projeto OncoSaber, o PROSA. Esse projeto foi criado no ano passado com a intenção de trazer ações para aumentar a qualidade de vida dos nossos pacientes do ambulatório de oncologia da Unicamp, e desde 2020, a gente tem conseguido fazer algumas ações dentro do nosso ambulatório. A gente conseguiu expandir também para o CAISM, o Hospital da Mulher de Campinas, e esse outro eixo do nosso projeto é fazer contato com essa parte acadêmica, mas de uma forma de trazer um pouco mais de humanidade nisso. Então, umas conversas com os profissionais para compreender um pouco melhor sobre as pesquisas e tudo, só que numa linguagem que a gente consiga se comunicar também com o grande público, que às vezes não entende muito bem por que a gente pesquisa tanto, por que a gente fica dentro do laboratório ou dentro do ambulatório. Então, o nosso foco vai ser esse, dessa parte de entrevistas. Também a gente vai mostrar experimentos no laboratório, bate-papo com os profissionais, e não teria convidado melhor para começar do que a doutora Carmen. Então, queria agradecer ela de tirar esse tempo de conversar aqui com a gente do PROSA, e queria já começar essa entrevista já perguntando um pouco sobre o seu trajeto, sua formação, desde a escola até começar a faculdade, pós. O que te deu vontade de começar? Por que você entrou para a área da medicina, depois para a pesquisa, depois para câncer? Eu quero entender um pouco de você mesmo, conhecer um pouco mais de você dessa parte. Então, bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. Boa tarde a você. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme participar desse movimento, desse espaço de vocês. Você quer saber da minha trajetória? Bom, então, na minha trajetória é o seguinte: eu tenho um orgulho muito grande de ter cursado apenas escolas públicas. Então, eu sou da época do grupo escolar, depois aí eu fiz ginásio, depois eu fiz colégio estadual, e já no colégio estadual, então, eu tinha interesse mais na área biológica. Então, no último ano do colegial, a gente tinha que escolher qual área específica que a gente gostaria de desenvolver, e eu já optei, então, pela área de biológicas. Em paralelo a isso, a minha mãe, ela trabalhava num posto de saúde, e eu visitava a minha mãe várias vezes, e então eu entrei em contato com essa área da saúde, com os enfermeiros, com o atendimento, com os médicos, e aí eu me encantei pela área. E aí eu resolvi fazer medicina. Aí eu entrei também numa faculdade pública, né? Eu entrei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, né? Da Universidade de São Paulo. Aí eu fiz medicina. Na medicina, já nos primeiros anos da medicina, eu já pendia muito para a área de pesquisa. Então, eu já desenvolvia pesquisa com animais, e durante um tempo eu pensei em, quando terminasse a residência, eu não fazer a área clínica, mas eu fazia área de pesquisa. Eu trabalhava na bioquímica como professor da bioquímica, fazia monitoria, que hoje seria o equivalente à iniciação científica. E esse professor me aconselhou a que eu fizesse residência, e que depois, se realmente esse meu interesse por pesquisa continuasse, que eu teria como fazer mesmo exercendo a carreira médica. Então, esse professor, ele de fato contribuiu aí bastante para a minha vida. Aí eu fiz residência médica em hematologia. Quando eu terminei a residência, eu queria, de fato, aí ficar na universidade. E nessa época, o Hemocentro aqui da Unicamp estava tendo início. E eu fui chamada para trabalhar no Hemocentro. Então, na verdade, era tudo que eu queria, né? Eu trabalharia com clínica, ficaria numa universidade, ficaria perto da minha família, né? Então, na verdade, minha família é de São Paulo, eu ficaria perto da minha família. Então, uniria aí o útil ao agradável. E aí eu vim para a Unicamp. E na Unicamp eu fiquei trabalhando muito tempo nesse misto, né, de assistência e de pesquisa. Aí eu desenvolvi o doutorado, depois do doutorado eu fiz um pós-doutorado na área de genética do câncer, e depois eu voltei a trabalhar no Hemocentro,
e então abri um concurso para docente da oncologia, eu prestei e ganhei esse enorme desafio, né, da minha vida, que foi montar ou desenvolver a área de oncologia dentro da nossa instituição. Na verdade, a oncologia já existia, mas ela era um serviço pequeno, era um serviço muito aquém do que a universidade precisaria. Então, isso já faz mais ou menos cerca de uns 20 anos, e eu e o meu parceiro, né, o professor José Barreto, nós trabalhamos muito e hoje nós vemos a oncologia bastante diferente do que ela foi no passado, isso tanto em termos de assistência, como de ensino e como de pesquisa. É isso, acho que minha área de atuação mais específica em pesquisa é a genética do câncer, né, que eu já comecei lá atrás, eu já fiz meu doutorado nisso. Então, essa é uma área predominante. Acho que é isso que eu te diria, Daniel. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se você gostaria de esclarecer mais alguma coisa. Respondeu, eu acho. O que eu acho que eu gostaria de ressaltar é isso, né? Eu acho que eu sempre fiz escola pública, eu sempre estudei em escola pública. Então, eu tinha um dever grande aí com o país, né? De retribuir ao que foi investido em mim. Então, assim, de continuar na universidade, continuar como dedicação exclusiva e desenvolver os serviços universitários. E todo esse processo da Unicamp, a gente vê isso, né? Esses recursos públicos, e a gente tentar devolver algo realmente da nossa formação, mas desde o início, né? Eu fui até a 5ª série também em escola pública, então tive um pedaço de um lado, um pedaço do outro, e agora podendo estar Unicamp, eu acho que é isso, trazer um pouco de volta mesmo, né, para a sociedade, que é o que eu trouxe no começo, né? Como que a gente consegue retribuir e aproximar das pessoas, não só quem chega no hospital para ser atendido, as pessoas conhecerem nosso trabalho de alguma forma. E qual você acha que foi os maiores desafios que você enfrentou desde da graduação até a criação de um núcleo agora de oncologia que só tem crescido, né? E também o início da pós-graduação, do mestrado profissional. Qual que você acha que foram os desafios mais importantes de cada época para você? Acho que o grande desafio foi o ingresso na faculdade. Então, acho que eu venho de uma família simples, né, de uma família com pouco recurso econômico, e eu só poderia fazer uma faculdade de medicina se essa faculdade fosse pública. E a dificuldade é muito grande, né, de ingresso a uma universidade pública. Então, eu estudei muito, estudei bastante, eu me dediquei bastante. Eu acho que essa foi a minha grande dificuldade, a minha primeira grande dificuldade aí de vida, que foi o ingresso nessa universidade pública. Depois disso, eu acho que o segundo grande desafio foi o pós-doutorado. Então, sair daqui, chegar num país, eu desenvolvi na Universidade de Londres, na Inglaterra, então chegar num país com língua diferente, com costumes diferentes, então esse início foi bastante complicado, né? E ter que aprender coisas que, na verdade, a gente não se tem aqui, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, com um comportamento humano diferente. E esse foi um grande desafio, mas também foi uma grande experiência na minha vida. E tem alguma história que você lembra do seu pós-doutorado de cultura diferente, alguma coisa assim? Tem muitas, né? Muitas histórias aí do pós-doutorado. Acho que uma delas é que eles demoram muito, né? Os ingleses, eles demoram muito para fazer vínculo afetivo com as pessoas, ou para demonstrar que tem vínculo afetivo com as pessoas. Mas depois que isso acontece, o que eu acho bem interessante é que isso se eterniza. Então, assim, eu acho que fiquei quase 2 anos, né, fazendo esse pós-doutorado, e eu tenho grandes amigos, assim, até hoje, né, que persistiram até hoje. Eu acho que uma cena que foi muito emocionante para mim, que eu estou me lembrando agora, é do dia do meu bota fora, né? Quer dizer, quando eu ia da despedida na Inglaterra, onde o meu chefe chorou,
Quer dizer, o inglês, que era aquele inglês, ele era um inglês desses de figura de livro, né? De gravatinha borboleta, de terno, trabalhava de terno, de gravatinha borboleta, com paletó, Sim. e muito rígido, né? Com esse jeito de inglês, e que na festa de despedida ele veio e entregou para mim um presente, né? Que era a blusa do hospital, que era um blusão do hospital, e ele chorou. E todo mundo ficou boquiaberto, né? Todas as pessoas que estavam lá ficaram boquiabertas, porque para o inglês demonstrar emoção é uma coisa um pouco mais difícil. Uhum. Então, assim, acho que foi uma grande experiência, tanto do ponto de vista profissional, inegável, sem dúvida, acho que abriu horizontes aí para mim, quanto do ponto de vista pessoal. Eu acho que um grande aprendizado do ponto de vista profissional que eu tive com os ingleses é o fato de que amigo é uma coisa e trabalho é outra. Então, eles podiam, na verdade, não gostar do outro do ponto de vista humano, mas eles trabalhavam muito bem juntos. Então, assim, existia uma diferença, quer dizer, para trabalhar eles se juntavam, se uniam e não tinha nenhum problema. Agora, é como eles mesmos diziam, quem você vai convidar para tomar cerveja com você no pub no final da tarde é uma outra conversa. Então, acho que esse foi um grande aprendizado para mim, em termos profissionais. Eu acho que hoje eu tenho um pouco dessa característica, né, de conseguir trabalhar com as diversas áreas, independente de afinidades pessoais. Você sente que isso é algo mais brasileiro? A gente tem que gostar de todo mundo que a gente trabalha? O brasileiro é uma coisa mais latino, né? Ele reage mais, ele briga mais, ele discute mais. Isso na Inglaterra não tinha. Ou tinha pouco, ou tinha muito menos, pelo menos até onde eu conseguia perceber. E do ponto de vista pessoal, eu acho que um grande aprendizado também é que eles falam muito pouco, né? Isso é uma grande diferença para nós aqui do brasileiro. Nós falamos muito, nós nos expressamos muito, e às vezes até demais. E eles não. Então, na verdade, eles demonstram com atitudes, com gestos, com atitudes. Então, eles não... Jamais eles vão dizer, ou usualmente eles não dizem, eu gosto de você, mas eles expressam isso na forma de atitudes. Então, da maneira como eles te cuidam, da maneira como eles te ajudam. Então, isso acho que, do ponto de vista pessoal, foi uma coisa muito importante. Eu, que era uma grande amante das palavras, sou até hoje, né? Eu adoro as palavras, o significado das palavras, eu fui vencida pelos ingleses e hoje eu sou uma grande amante aí das atitudes. Acho que é isso. Acho que foi realmente um grande aprendizado. Bom, outro desafio foi o retorno, né, a volta. Então, normalmente as pessoas nos preparam para ir para fora, mas elas não nos preparam para voltar. Então, a volta é muito difícil, porque, na verdade, você está trabalhando lá, está trabalhando muito, trabalhando com condições, e no retorno, você vai ter que desbravar uma série de dificuldades para conseguir se estabelecer. Então, para montar aquilo que você aprendeu, ou pelo menos em parte aquilo que você aprendeu, então esse foi um grande desafio. Então, a volta, a montagem do laboratório, a falta de recursos, ou poucos recursos que a gente tem aqui no Brasil para pesquisa, né, os poucos investimentos para ciência. E depois, um último e grande aí, desafio foi a mudança para a oncologia. Então, uma área que, tudo bem, já trabalhava com câncer, já trabalhava na oncohemato, então foi uma extensão, foi um abrir de horizontes, mas assim, ser responsável por um serviço, ter que assumir inúmeras outras responsabilidades que eu não tinha antes, foi realmente um grande desafio e um grande aprendizado. Eu não faria diferente, eu gostei muito de viver essa experiência. A próxima coisa que eu quero perguntar seriam as maiores conquistas de cada etapa, mas como você vai descrevendo, até as dificuldades acabam sendo grandes conquistas para você, né? A dificuldade acaba sendo uma forma de aprendizado que, como você disse, não mudaria nada. Assim, do seu trajeto, você hoje faria alguma coisa diferente? Ou... Acredito que não, viu, Daniel? Acredito que não. Talvez se eu tivesse mais maturidade, esse percurso teria sido mais fácil.
Mas, na verdade, é difícil dizer isso, porque maturidade a gente adquire ao longo do percurso. Então, fez parte do aprendizado todo. E como que você vê agora esse passado, presente e futuro da oncologia aqui no Brasil e tendo visto um pouco fora também? Como que você vê todo esse panorama de trás para frente? Olha, Daniel, no serviço público, nós estamos vivendo uma grande dificuldade agora, que é o das novas terapêuticas. Então, as terapias-alvo, os anticorpos monoclonais, então que vários deles, ou vamos dizer, a maioria deles, não são disponíveis para o Sistema Único de Saúde. Então, acho que esse vai ser o nosso próximo desafio. Então, cada vez mais a gente vai se distanciando do resto do mundo, né, em termos de tratamento dos nossos pacientes, e esse eu acredito que seja o nosso próximo desafio, quer dizer, de batalhar ou de nos esforçarmos no sentido de conseguir a liberação desses medicamentos para os nossos pacientes. Não todos, é claro, mas aqueles que tenham efeitos mais consagrados, ou mais importantes, ou mais definidos. E como você comentou de fora, qual que é a maior diferença que você vê como a gente vai num congresso de fora, em resultado? Você sente que é mais a parte de medicamento, de terapêutica, da parte de relação interpessoal? Tem alguma coisa que você vê diferente do que a gente faz para os outros? Uma parte positiva e uma negativa, talvez, da nossa atuação? Desculpa, acho que eu não entendi a tua pergunta, Daniel. Quando você vai num congresso, quando você vai em um congresso fora, quando você vê os resultados das pesquisas dos grandes centros, que tem muito dinheiro, tem muita atuação do governo ou da parte privada, então eles têm bastante recurso. Você vê quais são as maiores diferenças do que a gente tem aqui no SUS e na sua atuação para eles? Você vê que tem alguma parte negativa nossa para eles, ou tem alguma coisa que a gente consegue trazer ainda para esses centros maiores? Entendi. Olha, eu acho que o que eles têm de vantagem em relação a nós, aqui os pesquisadores, nós os pesquisadores brasileiros, são os estudos clínicos, né? Por exemplo, eles têm os medicamentos todos, e na dose preconizada, e associações de medicamentos. Quer dizer, em termos de estudos clínicos de novos medicamentos para o tratamento de câncer, eles dão de 20 a 0, né? Eles ganham de 20 a 0 de nós. Então, nós não conseguimos fazer isso porque nós não temos esses medicamentos todos. Bom, do ponto de vista de pesquisa básica, de pesquisa de laboratório, eu acho que nós somos muito criativos, nós temos muitas ideias, nós produzimos muita coisa boa. Claro que os recursos também impactam o desenvolvimento dos nossos projetos, mas eu acho que aí a diferença é bem menor do que o resto do mundo. A gente consegue submeter trabalho para esses congressos, nós conseguimos que eles sejam aprovados, nós conseguimos apresentar esses trabalhos, e nós conseguimos publicar esses trabalhos em revistas de bom impacto e de boa penetração na área de oncologia. Então, eu acho que na área de pesquisa essa diferença não é que não exista, essa diferença existe, porque o recurso destinado à pesquisa no Brasil é um recurso pequeno, mas essa diferença eu vejo menor do que a diferença em termos de estudos clínicos, onde nós não temos a maior parte dos medicamentos, os medicamentos novos, os medicamentos mais atuais. Tá, e você sente que essa diferença tem diminuído com o tempo? Você acha que a gente já esteve em algum momento mais atrás, a gente tem conseguido alcançar, mesmo com falta de recurso e tudo? Olha, dos estudos clínicos, eu acho que isso está piorando. O buraco, assim, a distância que existe entre o que eles fazem fora e o que nós fazemos aqui no serviço público, isso tem aumentado com o passar do tempo. Em termos de pesquisa, de investigação, eu acredito que tenha melhorado, que nós estejamos melhorando com o passar do tempo. Quer dizer, a gente consegue fazer investigações melhores do que a gente já conduzimos no passado. Você sente que a gente tem que ser... Te ouvindo, eu penso que a gente tem que ser mais criativo pela falta de recursos, a gente tem que tentar caçar mesmo esses resultados dentro das nossas pesquisas do que a gente tem, né? Em vez de só pensar, putz, não tem esse dinheiro, não tem esse recurso, tentar ser o mais criativo possível nesses estudos.
É verdade. É isso mesmo. Em termos de estudo clínico com novos fármacos, para nós é bem difícil, porque a gente não dispõe desses medicamentos para fazer esses estudos. Se a gente fosse conversar com uma pessoa leiga, se você fosse pegar uma das suas pesquisas que você está fazendo ou que você está orientando, se você pudesse escolher uma para explicar para o pessoal como que você faz a pesquisa, como que você escolhe e como que seu resultado vai impactar a sociedade no final das contas. Como que você acha que numa linguagem um pouco menos formal a gente conseguiria explicar para alguém o que você faz, ou em termos gerais no laboratório, ou alguma pesquisa específica para exemplificar para o pessoal que está assistindo? Daniel, o que eu acho que eu estou pensando, que eu estou vivendo agora, talvez é isso que está me ocorrendo, é o desenvolvimento de um equipamento para realização de exercícios respiratórios. Então, a ideia começou dessa maneira. Uma aluna do mestrado profissional de oncologia, ela avaliou pacientes com câncer de pulmão e verificou a condição clínica desses indivíduos. Essa aluna é uma fisioterapeuta. E ela viu que esses indivíduos, eles poderiam realizar atividade física. Eles tinham condições de realizar atividade física. Mas que isso, em geral, é algo que os próprios profissionais, os cuidadores, tendem a poupar os pacientes e não deixar que esses pacientes desenvolvam essas atividades. Isso em detrimento da qualidade de vida dos nossos pacientes. Claro que a ideia dos cuidadores, dos profissionais da equipe multiprofissional que atende esses indivíduos, ela é a melhor possível, vocês não tenham dúvida disso. Mas isso pode não ser necessariamente benéfico para o paciente. Então, a ideia é protegê-lo de uma série de cuidados e não permitir que eles realizem atividade física, sendo que eles podem realizar atividade física. Alguns desses indivíduos podem precisar de ajuda, como a prática de exercícios respiratórios. Bom, aí nós vamos assim, nossa, que interessante, então, quer dizer, eles têm condições de fazer, então vamos fazer agora, dar uma continuidade a esse projeto, que foi o mestrado dessa aluna, fazendo esses exercícios respiratórios para melhorar a capacidade respiratória desses pacientes e para que eles possam desenvolver uma série de atividades. Então, nós nos deparamos com uma grande dificuldade, que é o fato de que o que existia no Brasil, que existe no Brasil até o momento, são 2 equipamentos para a realização de exercícios respiratórios. Um deles, exercício inspiratório, quer dizer, quando o indivíduo puxa o ar para encher os pulmões, e o outro para exercícios expiratórios, que é quando ele esvazia o pulmão. Então, esses 2 equipamentos, eles só são produzidos no exterior, então eles são importados, eles são de alto custo e eles são descartáveis. Então, assim, aí já começou um grande limite para a continuidade do nosso estudo, que era como que nós vamos fornecer para os nossos pacientes esses equipamentos. Aí nós falamos assim, poxa, mas será que nós não conseguimos desenvolver um equipamento desses nacional? Quer dizer, nós estamos dentro de uma universidade que tem um grande potencial de profissionais que atuam nas diferentes áreas. Bom, então, procuramos o pessoal da engenharia mecânica. O pessoal da engenharia mecânica, junto com as conversas aí das nossas necessidades, o que nós precisaríamos desenvolver, como que funciona essa questão da respiração dos pacientes, do exercício muscular. Então, foi desenvolvido um equipamento. E o que é mais interessante é que foi desenvolvido um equipamento único. Então, ele possibilita que o paciente faça exercícios inspiratórios e expiratórios num único equipamento. Então, na verdade, é só trocar a posição de uma válvula. E esse equipamento, ele não é descartável. Então, ele pode ser reutilizado, quer dizer, ele pode ser descontaminado
e ele pode ser reutilizado pelo mesmo paciente ou por outros pacientes. E, obviamente, que esse desenvolvimento a um custo extremamente menor do que o que a gente esperaria do que a gente já conhece, né, para adquirir o equipamento importado. Bom, então, com o desenvolvimento desse equipamento, ele virou uma patente, nós fizemos um pedido de patente junto à Inova, e agora nós estamos em busca de recursos para continuar, quer dizer, para a produção desses equipamentos, para o teste desses equipamentos nos nossos pacientes, para ver se efetivamente ele atua como o equipamento importado, e nós acreditamos que, dessa maneira, a gente possa contribuir muito com muitos pacientes, quer dizer, não só, claro que a ideia começou com câncer, eu sou um oncologista, começou com tratamento de câncer de pulmão, mas, na verdade, esse equipamento ele atende a pacientes com diversas pneumopatias, com diversas doenças pulmonares, inclusive pacientes com a síndrome pós-Covid. Então, a gente sabe que muitos desses indivíduos, depois que eles saem da internação, eles mantêm uma dispneia é uma falta de ar importante, e a gente acredita que a gente possa usar esse equipamento nesses indivíduos para acelerar a recuperação. Então, acho que essa é uma grande contribuição no momento, assim, que é o que está ocorrendo, que é o que eu estou vivenciando. Quer dizer, agora que foi feito o depósito da patente, agora que nós estamos buscando os recursos, e a gente já tem algumas empresas interessadas, então nós estamos super animados aí para dar continuidade, para que essa ideia não pare no papel, numa bancada, mas que efetivamente ela chegue para todos os nossos pacientes, para o benefício dos nossos pacientes. Sim, eu acho que dos exemplos foi o melhor, né, para a gente conseguir pensar de tudo, né? Uma aluna do mestrado, né, entrou com uma ideia de avaliar, então ela primeiro avaliou, foi lá no ambulatório, avaliou esses pacientes, identificou o que precisaria ser feito, apresentou esses resultados, olhou para fora, viu que o custo era muito alto, pensou numa intervenção, então não ficou só num artigo, não ficou só numa publicação que só vai para o Lattes, só vai para algum lugar que não vai chegar no pessoal, conseguiu patentear e está indo para cima, então acho que foi o melhor exemplo para a gente trazer um pouco mais para a realidade, né? Putz, esse produto que eu compro para melhorar a respiração, esse produto que eu compro, sei lá, se eu tiver com algum problema no pé, esse produto dessa palmilha, seja não sei o quê, de algum lugar veio, né? De alguma pesquisa, alguém ficou curioso com alguma coisa, alguém avaliou alguma coisa, alguém pesquisou, foi atrás, estudou, teve como resultado e depois a intervenção é que chega nas pessoas, né? Eu acho que o que mais é difícil do pessoal entender da pesquisa, quando conversa com uma pessoa que não tem muito essa vivência, é isso. Mas o que você vai fazer com todo esse resultado? Você vai escrever, vai acabar numa biblioteca, vai ficar em algum lugar, você não vai ajudar ninguém? O que você faz com isso? Então, esse exemplo eu acho que foi muito bacana. E você comentou também do mestrado profissional em oncologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mestrado, por favor. Bom, esse mestrado também é outra grande conquista aí da oncologia nesses últimos tempos. E o objetivo do mestrado, então, é formar profissionais, contribuir para a formação, adicionar mais uma formação maior para profissionais que atuam, que já são formados, e que atuam no atendimento ao paciente oncológico. Profissionais das diversas áreas de atuação. Então, nós sabemos hoje, né, que, na verdade, o atendimento ao paciente oncológico não é de uma especialidade única. Quer dizer, não cabe só ao médico, mas cabe uma equipe multiprofissional enorme, imensa, e constituída por dentistas, por radioterapeutas, por oncologistas clínicos, por cirurgiões, por psicólogos, por nutricionistas, que mais? Por inúmeros fisioterapeutas, quer dizer, por vários profissionais de áreas diversas, uma vez que nenhum profissional único domina toda a informação necessária para atender esse paciente devido à complexidade, né, do atendimento que ele necessita. Então, a ideia era essa, né? Então a gente sentia uma carência muito grande de profissionais formados para atuar em oncologia,
Então, a gente via isso no nosso próprio ambulatório. E quando nós procurávamos profissionais das diferentes áreas para atuar especificamente em oncologia, era bem difícil encontrar esses profissionais, quer dizer, eles não tinham essa formação. Então, nós julgamos que seria interessante fazer um programa de mestrado profissional, desenvolver um programa de mestrado profissional, já que nós estamos dentro de uma universidade, com o intuito de adicionar formação ou dar informação específica para profissionais nessa área de oncologia. Então, esse programa foi lançado há 4 anos atrás, mais ou menos, e ele tem sido um sucesso, né? Então, na verdade, nós temos 20 alunos que entram a cada ano, esses alunos dessas profissões diversas. Esse programa foi um desafio enorme para nós, porque, na verdade, nós não estávamos habituados a dar aula ou palestra ou ensinar profissionais de outras áreas que não a área médica ou próxima, que é a área dos biólogos, né, dos farmacêuticos. Então, nós tivemos que nos adaptar para conseguir transmitir as informações de uma maneira que todos os profissionais da saúde das diversas áreas, eles pudessem aproveitar essas informações e desenvolver e aplicar essas informações. Então, nosso programa tem 4 anos, eu acho que muitos profissionais, né, já foram formados, e alguns profissionais com desempenho muito importante. Então, um deles é você, né, Daniel? Então, você está entrevistando, você deu primeira turma. Essa da primeira turma, e você deu continuidade à área acadêmica, né? Você está fazendo doutorado no outro programa, e está desenvolvendo toda essa atividade que, sem dúvida, se volta para o benefício dos nossos pacientes. Sim. Tem vários outros profissionais, Daniel, por exemplo, tem uma aluna que tem profissionais que foram já contratados para trabalhar no exterior, em centros de pesquisa, o que isso é uma coisa muito legal. Tem outros que foram contratados para trabalhar em centros de pesquisa aqui no Brasil, e outros que foram contratados para trabalhar em centros específicos de atendimento oncológico. Então, eu acredito que nós estejamos contribuindo para a formação de pessoal para atuar na área de oncologia, não própria, não só daqui da Unicamp, mas de outras regiões. Então, nós recebemos alunos, claro, predominantemente aqui da região de Campinas, mas nós recebemos alunos também da Bahia, de Manaus, do Rio Grande do Norte, quer dizer, de estados longínquos, que vêm especificamente para desenvolver o mestrado aqui. Sim, foi uma experiência bem, bem bacana de estar de pensar que, putz, vai ser todo um médico, como que um psicólogo, eu psicólogo vou incluir nisso, mas tinha tanta gente de tanta área e quando eu estava fazendo mestrado, eu também estava fazendo aprimoramento no ambulatório. Então, o pessoal que também estava lá, a gente ia junto para as aulas de estatística, para algumas aulas que eram um pouco mais complicadas, viu o pessoal estudando muito para prova de inglês, então o pessoal se empenhou demais para fazer dar certo, porque via o tanto de carinho e cuidado que tinha sido tomado para fazer um curso que é realmente inclusivo, né? Que você consegue acompanhar, que você consegue aprender coisas que depois você realmente vai usar na prática. E depois dar continuidade ou não, ou pessoas que foram para fora, pessoas que estão continuando. Então, eu acho que isso é um resultado que você vê ali depois de tanto trabalho de montar e tudo mais, de ver o pessoal dessa forma. E como você comentou também sobre os profissionais de outras áreas, como que você, desde o início da sua prática, se comunica e entra em contato com psicólogos, com enfermeiros, com assistentes sociais? Como que tem sido esse processo? Como psicólogo, a gente sempre vai com esse pé atrás e pensa, putz, normalmente tem 20 médicos, 50 enfermeiras e um psicólogo, às vezes sim tem. Então o pessoal vai olhar e vai falar, não, mas é coisa de louco, eu não quero isso, aquilo. Como que você vê essas outras áreas que agora estão se incluindo na pesquisa em oncologia, em todas as outras áreas, e acabam se juntando mesmo? Como que você vê na sua prática? Nossa, acho que é um grande avanço para o atendimento ao paciente, viu, Daniel? Para o desenvolvimento do serviço.
Quer dizer, eu acho que a oncologia hoje é completamente diferente do que ela já foi no passado aqui da nossa instituição. Então, assim, os profissionais fizeram o mestrado profissional, eles se desenvolveram, então, das diversas áreas, né, farmacêutico, do nosso serviço mesmo. E eu acho que o ambulatório hoje já tem uma outra cara, já tem uma cara que visa a qualidade, que visa o desenvolvimento de projetos de pesquisa ao mesmo tempo que eles fazem assistência. Então, acho que mudou, acho que foi uma coisa que mudou um divisor de águas aí para o desenvolvimento da oncologia. Imagino que o mesmo aconteça quando esses profissionais chegam em outros serviços. Ser bem recebido, ser recebido com toda essa atenção que a gente recebe no ambulatório. Não sei se é assim em todo lugar, espero que seja para a atuação de todos. Como a gente está indo agora para o final do papo, queria falar algumas questões mais da pesquisa, a área mais acadêmica, para fechar algumas perguntas bem pontuais para quem é da pesquisa, quem está acompanhando, para ou tirar essas dúvidas, ou porque fica interessado mesmo. Então, dos seus resultados, dos seus artigos, do que você já escreveu, do que você já estudou, qual que você vê como o resultado mais impactante? Esse que você viu, rodou ali seu dado e olhou e falou, putz, isso aqui deu mesmo, isso aqui... Qual que você sente que foi mais impactante da sua carreira até agora? Você fala um trabalho específico, um conjunto de trabalhos? Pode ser um conjunto, pode ser um que você não estava esperando tanto resultado, alguma coisa que aconteceu, que apareceu e você não sabia muito que ia dar aquele resultado. Ó, acho que tem duas linhas no laboratório, né? Primeiro, a pesquisa e a investigação de alterações genéticas herdadas que predispõem à ocorrência do câncer. Então, nós publicamos vários trabalhos nesse sentido, identificando vários genes envolvidos com metabolismo de carcinógenos ou com atuação com ação de quimioterápicos. Então, assim, esses trabalhos então, foram feitos em vários tumores e tem inúmeros trabalhos, e eu acho que isso agora, então, na verdade, são estudos que não são estudos muito grandes, então, normalmente nós estudamos 100, 200, até 500 pacientes. Então, esses estudos, na verdade, necessitam de validação na nossa população, para a gente ver se realmente, se de fato, essas variantes gênicas, se elas contribuem, se elas de fato alteram o risco de ocorrência de tumores, e se nós poderíamos usar essas variantes para algum programa de prevenção de câncer ou de diagnóstico precoce de câncer. Então, vários desses estudos já foram publicados, mas dentro desse N de pacientes que chega no máximo em torno de uns 500 pacientes. Então, agora, nós estamos tendo a oportunidade, Daniel, de validar esses resultados. Então, nós vamos trabalhar junto com o pessoal de Barretos, do Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital do Câncer de Barretos se destaca, né, nessa área de prevenção. Então, eles têm postos importantes, avançados, assim, que são no Acre, Rondônia e Roraima. E o que se espera com esse projeto inicial é que sejam atendidos em torno de 15 mil, 20 mil indivíduos tabagistas. E a avaliação desses indivíduos em termos de cavidade oral para ver se esses indivíduos apresentam ou não tumor. Então, nós vamos colocar os resultados dos nossos estudos, nós vamos investigar para ver se os nossos resultados podem ser validados em grandes populações. Tá. Isso seria super interessante para nós, porque a gente sabe que essas variantes, elas variam, né? A frequência dessas variantes, dessas variações gênicas, elas variam em diferentes etnias. E o Brasil é uma coisa de louco, né? Então, na verdade, se você pegar norte e nordeste, então você vai ter muito índio, negros. No sul, você vai ter os caucasianos. Aqui no meio do país, né? Pegando o São Paulo, nós vamos ter uma mistura de negros, de brancos e de asiáticos, tá certo? Então, assim, essas populações das diversas áreas vão ser super importantes para a gente validar os nossos resultados. Então, acho que aí seria um resumo do que eu diria para você. Uhum. A outra área do laboratório é a área de farmacogenética. Quer dizer, essas variações genéticas, como que elas atuam no metabolismo dos quimioterápicos, na resposta do tratamento ao quimioterápico,
e na sobrevida desses pacientes. Então, a gente espera com isso, se a gente conseguir validar esses vários resultados que já foram publicados, que a gente trate os pacientes de uma forma diferenciada. Então, com dose diferenciada de quimioterápico, com outros quimioterápicos, quer dizer, esse indivíduo tem tal genótipo, então, será que a gente não deveria alterar a dose ou mesmo usar um outro quimioterápico? Então, essa é a base da farmacogenética, que é o que a gente está desenvolvendo mais, de uma forma mais consistente agora nesses últimos tempos. Um foco nessa medicina mais individualizada mesmo. O chamado, né, personalizada. Personalizada. Então, colhe o genoma, por exemplo, com um determinado tumor, ele colhe o sangue, colhe o DNA, vê qual que é o genótipo dele e como que esses pacientes poderiam ser tratados, né? Se com o mesmo quimioterápico convencional, mas com dose diferente, ou se mereceria um outro quimioterápico. E aqui a gente está falando desses super ótimos resultados. E como que os pesquisadores lidam com falta de resultado? Não deu nada foi significativo. O que a gente faz? É triste, né, Daniel? Você chega ao final de um projeto e não dá nada de resultado, mas é um resultado, né? Isso, na verdade, é um resultado. Mas o pesquisador e o aluno, particularmente, fica muito triste, né? Fica muito desanimado. E você acha que tem algum perfil de aluno que o orientador gosta mais? Tem algum perfil que você, particularmente, ou que você sente que as pessoas gostem de um aluno que vai te procurar para uma pesquisa? Eu posso te dizer por mim, eu acho que o aluno que eu gosto, que eu em geral, pego para desenvolver uma pesquisa, é aquele que é obsessivo-compulsivo. É aquele que é organizado, ele é persistente, ele é incrível. Você olha assim, o aluno entra para conversar com você, você olha o caderno dele, a agenda dele, assim você já começa a ver. Porque, na verdade, esse tipo de coisa, para pesquisa de laboratório, é muito importante, né? Quanto mais observador, quanto mais cuidadoso você é, tão melhor é a sua pesquisa. Para todas elas, né? Mas acho que para laboratório bastante, para pesquisa clínica também. Legal. Bom, acho que esse é o perfil que... Esse é o preferido. Trabalhador obsessivo-compulsivo, trabalhador interessado, questionador, né? Você está olhando, assim, está vendo o que pode ser feito para a continuidade do seu trabalho. Então, se você quer ser um aluno da Carmen, fica aí a dica, já chega bem organizado, com uma pasta com vários marcadores já inteira, já está um passo à frente. Se você não for organizado, você manda o seu irmão fazer uma agenda para você. Faz a agenda e se organiza. Bom, Carmen, só tenho a te agradecer, então, por tirar esse tempo e bater esse papo. Foi a nossa primeira entrevista, mas a gente já começou com o pé direito. Te agradecer por toda a força que eu tenho tido, particularmente desde o mestrado, o aprimoramento ali dentro do ambulatório, agora no doutorado, e agora com o Prosa também, esse novo projeto que a gente espera colaborar nesses vários eixos que a gente tem tentado entrar e a gente quer conseguir. Então, queria te agradecer e abrir esse espaço para você falar de você, dar um abraço, né? E falar do mestrado, qualquer coisa que você queira deixar aí para a gente. Muito obrigado, viu, Daniel? Adorei participar da entrevista. E estou adorando o grupo que vocês desenvolveram. Acho que ele é muito útil, vai ser muito bom para os pacientes e para a formação das pessoas em geral em oncologia, né? Nessa área difícil aí que é oncologia. Então, muito obrigado, e para todo mundo que assistiu, muito obrigado que ficou até aqui com a gente, 45 minutos. Siga a gente lá no Instagram, @onco.saber, e aqui no YouTube é TV Prosa. Então, a gente espera vocês para as próximas entrevistas, próximos bate-papos, e nos vemos por aí em um ambulatório perto de vocês. Então, muito obrigado, um abraço a todos.